sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Queridos, na aula de hoje nós vamos estudar um conteúdo muito importante. É uma classe gramatical chamada artigo. Para isso, eu gostaria que vocês copiassem, por favor, do quadro o cabeçalho que eu coloquei, contendo o nome da escola Terra Mater, a data de hoje, 13 de maio, o conteúdo que nós estudaremos, como eu falei, o artigo, e a habilidade que nós vamos desenvolver estudando esse conteúdo, que consiste em reconhecer a importância do artigo na construção de textos coerentes e coesos. Para hoje, então, para a explicação do conteúdo, nós faremos juntos alguns exercícios e eu deixarei uma atividade para que você possa realizar, ok? Bom, no seu livro, por favor, eu quero que você o abra na página 54. Localize essa página, por favor. Nessa página há uma tirinha que nós faremos juntos a leitura. Acompanhem comigo, então, por favor. O artigo e seus efeitos de sentido. Para que serve o tablet? Mãe, comprei 3 livros que você queria. Coitadinho, ele ainda não sabe o que é um livro. Esses adesivinhos atrapalham um pouco. Bom, vamos analisar essa tirinha aqui. Perceba que quando o garoto diz os livros, ele está se referindo a livros específicos, que tanto ele quanto a mãe têm conhecimento. Observe que no segundo quadrinho, a mãe diz um livro. E quando a mãe diz um livro, ela imprime a esse substantivo, livro, uma ideia de imprecisão, ou seja, que não se trata de um livro particular, mas sim de um livro qualquer. Bom, as palavras que se relacionam com os substantivos, determinando-os ou indeterminando-os, recebem o nome de artigo. Para que você possa criar um conceito, faça essa anotação, por favor. Artigo é a palavra que antecede o substantivo para defini-lo ou indefini-lo. Este é o conceito básico do que seria a função do artigo, ok? Bom, você percebeu que aqui no quadro eu fiz uma espécie de mapa mental para trazer então informações sobre essa classe gramatical. Então perceba que ali eu coloquei artigo, pode ser definido ou indefinido. O artigo então ele antecede o substantivo, como eu expliquei anteriormente, para defini-lo ou indefini-lo, ok? Então ele vai se relacionar com o substantivo ou com uma palavra substantivada. Os artigos definidos são 4. Eu tenho o, a, os e as. E os indefinidos também são 4. Uma, uns e umas. Perceba que nessa informação eu percebo que os artigos podem ser classificados como masculino e feminino, ou seja, eu tenho uma relação de gênero para o artigo e tenho também uma flexão, além de gênero, também de singular e plural, uma flexão de número, ok? Então o artigo ele pode sim sofrer flexões, tanto de gênero como também de número. A diferença entre artigo definido e indefinido é que o artigo definido indica seres determinados, seres que são específicos. Então, quando são seres que se tem conhecimento, meu tanto quanto do meu interlocutor, eu uso artigos definidos. Vou usar o artigo indefinido quando na minha fala ou no meu texto eu estou indicando que não se trata de seres específicos, seres particulares, mas sim seres generalizados, ok? Então, percebemos que existe essa diferença de classificação para o artigo, podendo ser definido e indefinido, e que tem, então, flexões de gênero e de número. Então, eu gostaria, por favor, que você abrisse o material que você recebeu junto com essa videoaula. Nesse material há um texto e algumas questões que nós faremos juntos. Então, você recebeu um texto com o título As Aparências Enganam, correto? Vamos juntos, então, fazer a leitura dele. Certa vez, um cão muito guloso pegou um bom pedaço de carne na beira de um rio.
já ia saindo da margem do rio quando, de repente, olhou para as águas e viu, como um espelho, um cão com um bom pedaço de carne na boca, e não entendeu que era a imagem dele mesmo. Pensou que o outro cão tinha achado um pedaço de carne, talvez melhor do que o seu. Então, abriu a boca e atirou para dentro das águas o pedaço de carne, que lá se foi para o fundo do rio. Só então aquele cão guloso percebeu o logro que levou e ficou sem ter o que comer, mas ouviu uma advertência. A gente não deve deixar o certo pelo duvidoso, para não acabar perdendo os dois. E o cão saiu para procurar um jeito seguro de matar a fome. Bom, tem uma primeira questão para você analisar junto comigo. A pergunta é: por que a palavra cão foi grafada, foi escrita com inicial maiúscula? Por que motivo essa palavra foi escrita com letra maiúscula? Pense um pouquinho, coloque uma pausa nesse vídeo, faça sua resposta e depois volte para conferir, ok? Bom, a palavra foi assim escrita para destacar o personagem. Nas fábulas, como essa que nós fizemos a leitura agora há pouco, é um recurso muito utilizado, ok? Então, o personagem não tem um nome específico, mas para identificá-lo, então, como um ser, grafa-se com letra maiúscula, ok? Questão número 2. O que levou o cão a perder o seu pedaço de carne foi a esperança, a esperteza, a fome ou a ganância? Certamente, letra D, a ganância. Vamos para a próxima questão. Volte à fábula e circule os artigos, sejam eles definidos e indefinidos, que nela aparecem. Quais artigos você vai encontrar lá no texto, então, para fazer esse exercício? Coloque uma pausa, volte ao texto, faça a leitura com base nessas informações aqui, ok? Vamos lá, então, corrigir? Bom, no texto você encontraria os seguintes artigos. Na contração na, o a, o da, o do, as, a, o, das e uma, ok? Perceba que mesmo estando dentro de uma preposição, há uma junção da preposição mais o artigo. Mas o artigo está, então, dentro dessa preposição, ok? Bom, releia este trecho. Certa vez um cão muito guloso pegou um bom pedaço de carne da beira de um rio, já ia saindo da margem do rio quando, de repente, olhou para as águas e viu, como um espelho, um cão com um bom pedaço de carne na boca, e não entendeu que era a imagem dele mesmo. Por que se repetiu o artigo indefinido se a personagem já havia sido apresentada ao leitor? Por qual motivo? Reflita um pouquinho, elabore sua resposta, coloque uma pausa e daqui a pouco volte para conferir, ok? Queridos, o motivo pelo qual foi repetido o artigo dentro do texto é que, pelo menos na visão do primeiro cão, que foi citado, tratava-se de outro cão, né? Então, por esse motivo, como ele foi introduzido para o leitor, né, na percepção do cão, foi colocado novamente um e não o cão, ok? Vamos então para a próxima questão. Releia este trecho. Viu, como um espelho, um cão com um bom pedaço de carne na boca e não entendeu que era a imagem dele mesmo. Pensou que o outro cão tinha achado um pedaço de carne. Explique a mudança de artigo indefinido para o artigo definido o. Bom, nesse caso, nesse trecho do texto, o cão pensou ter visto a sua imagem refletida. Um outro cão, um personagem desconhecido do leitor. Depois, a imagem do outro cão é acompanhada de artigo definido, porque ele já tinha sido mencionado, já havia sido apresentado ao leitor, então já era conhecimento do interlocutor deste texto, ok? Vamos então agora para o próximo exercício. Compare as frases a seguir. O cão procura comida todo o dia.
O cão procura comida todo dia. Perceba, essas duas frases têm o mesmo sentido? Analise, elabore sua resposta, né? Então perceba que há sim uma diferença de sentido estabelecida ali pela presença ou ausência do artigo definido, ok? Reflita sobre isso, pode levar alguns minutos, leia ali no seu MD algumas explicações sobre o artigo, reveja a videoaula se for necessário para elaborar essa resposta e daqui a pouquinho volte então, depois de ter respondido, para conferi-la. Queridos, sim, há uma diferença, tá? Porque na primeira frase, a presença do artigo sinaliza que o cão procura comida o dia inteiro, gasta muitas horas nessa procura, nessa busca. Já na segunda frase, eu percebo que ela está sem um artigo e percebe-se que o cão diariamente procura comida. É algo que esse animal faz rotineiramente, ok? Queridos, como exercício, então, para fixação desse conteúdo, eu quero, por favor, que você realize o exercício da página 55, o exercício número 15 apenas, ok? Na parada complementar, eu quero que você realize os exercícios número 1 até o número 11, ok? Então, faremos a correção na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.